Oi, esse é o episódio 0 do Papo da Cova. Ele não é um episódio definitivo, ele não é um episódio técnico, nem um episódio que vai tentar explicar tudo, porque eu acho que nem eu ainda sei exatamente o que vai ser isso aqui. Mas é aqui um espaço em que eu quero estabelecer o começo de uma conversa sobre o terror. Terror como gênero, como cultura e como linguagem. Aqui a minha ideia, eu não vou te ensinar nada, nem provar conhecimento. Eu quero começar esse canal para eu simplesmente ter um lugar para falar de terror do jeito que ele aparece na vida da gente, do jeito que a gente consome, do jeito que a gente curte esse gênero tão específico. E se você gostar de terror só no cinema, ótimo! Se você gosta da presença dele nos livros, músicas, imagens, né, ideias desconfortáveis, também tá tudo certo. Aqui a ideia é justamente essa. Então, o que é esse papo da cova? O papo da cova ele nasceu de uma vontade que eu tenho de conversar sobre terror sem ficar preso a uma mídia específica. Então, como eu já disse aqui, às vezes o terror ele está num filme, às vezes ele vai estar num livro, às vezes numa música, numa capa de disco que seja, numa história curta ou até mesmo num conceito que fica martelando na nossa cabeça. O que me interessa aqui não é só a obra, mas o efeito que fica depois. É a gente olhar o terror como uma sensação, como estética, como um incômodo e muitas vezes também, por que não, como companhia. A ideia de falar do terror como cultura, né? Ele que sempre foi tratado como algo menor, algo exagerado ou descartável, e a gente sabe disso, claro que um dos grandes exemplos disso, a gente sempre pode falar das premiações de cinema, os prêmios em geral, que sempre relegam o terror a um papel secundário. Claro que vamos dar crédito onde o crédito é merecido. Ultimamente ele tem ganho maior projeção também nas premiações, porque a gente tem aí filmes como Pecadores, A Substância no passado, que estão sim ganhando visibilidade, que estão arrebatando prêmios. Só que a gente tem que entender que o terror ele não é só essa coisa que a gente está vendo agora das premiações, né? Essa nova onda. Ele sempre teve aí. Mesmo quando ele era considerado um gênero de segunda classe, uma coisa de segunda categoria, como descartável, como eu até mesmo falei aqui, ele nunca deixou de existir. Ele sempre muda de forma, ele atravessa gerações, ele atravessa linguagens e ele sempre dá um jeito de continuar funcionando. Não é à toa que a gente tem tantas versões de filmes de terror por aí, de livros de terror. Nós temos os slashers, nós temos os folk horror, tem o terror psicológico, tem tantas variações quanto é possível, porque ele sempre acha um jeito de se manter presente e atual. Então, às vezes ele pode ser explícito, às vezes ele pode ser sutil, às vezes é só aquela sensação estranha que você não sabe explicar. Mas ele sempre está ali e por isso mesmo que ele se faz tão presente. Então, o papo da cova, ele não é sobre definir o que é terror, ele é sobre observar como ele aparece, como a gente se relaciona com essa cultura e, por que não, como a gente aproveita isso. Por que eu quero começar a fazer esse material? Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou advogado, eu sou escritor, eu sou professor, mas dane-se, isso não é importante. O que importa pra mim é que eu sou um fã de terror. E eu sempre fui, desde pequeno, né? O terror sempre esteve presente na minha vida das mais diferentes formas. Gente, eu tenho memórias de assistir Cine Trash da Band quando era criança. Talvez isso não tenha sido a coisa mais adequada, assistir Reanimator nessa idade, mas eu assisti. E não só isso, não só a lembrança do filme de terror. Não, eu sempre tive uma relação muito boa com o terror. Ele sempre foi muito presente pra mim. Quando eu assistia, sei lá, Power Rangers, o que eu gostava? Eu gostava dos vilões. Eu não queria ser o Ranger vermelho, o Ranger preto, qual fosse. Eu queria ser o Lord Zed. Entendeu? Essa é a parte que me atrai. Eu sempre gostei mais desse macabro. Pra vocês terem uma ideia, eu não costumo falar muito isso, mas a minha mãe tem um negócio de quando eu era criança, que era tipo um caixãozinho que eu fiz de papel, assim, com um vampiro dentro e uma mensagem pra ela. Então, sabe, essa estética do terror, ela sempre esteve comigo. O gosto por esse lado mais macabro sempre esteve comigo.
Então, assim, ele faz parte daquilo que eu consumo culturalmente, mas ele faz parte da minha identidade. Ele tem um interesse, ele é um ponto de encontro que eu tenho com outras pessoas que são fãs de terror e que eu espero que esse podcast chegue até essas pessoas. Né? Que em um momento eu precisei fazer com que isso não fosse só algo que eu assista ou que eu leia nos meus livros, mas eu precisava que isso de alguma forma fosse extrapolado, que eu pudesse conversar sobre isso, que eu consiga escrever, que eu consiga compartilhar. Eu escrevo contos de terror, foi uma tarefa que eu coloquei para mim em 2025, de começar a escrever alguns contos de terror, e eu tive a sorte de publicar alguns no ano passado. Né? Então, assim, a ideia aqui é viver disso, não viver disso, mas viver isso, né? Não como um especialista, mas simplesmente como um fã do gênero. E a ideia aqui, o Papo da Cova, ele é, na verdade, um desdobramento da Cova Criativa. A Cova Criativa é uma empresa que eu montei ano passado e que nasce dessa mesma lógica. Não como uma coisa fechada, mas como um espaço em que o terror é tratado justamente como um movimento cultural. Nas diferentes frentes, cinema, literatura, música, eventos, conversas, tudo isso cabe dentro da Cova Criativa. Né? A Cova é mais um lugar de encontro do que uma vitrine. Então, a ideia de fazer esse material, o Papo da Cova é a extensão disso. É mais uma frente em que eu consigo levar esse material para vocês, conversar com vocês, passar as minhas opiniões com base única e exclusivamente em vozes da minha cabeça. Tá? Eu não tenho formação em cinema, eu não sou uma pessoa que fica assistindo só filme iraniano da década de 70 em preto e branco. Eu gosto de consumir terror e eu gosto das minhas opiniões com base simplesmente em quem eu sou. Então a ideia desse podcast é justamente isso: é dar vazão para essas ideias, é dar vazão para os pensamentos que eu tenho com relação ao gênero. Então, como é que ele vai funcionar? Eu não penso em fazer esse podcast como uma forma rígida. Tá? De maneira alguma, não é algo que me interessa que ele seja fechadinho numa caixinha. Pelo contrário, vai ter episódios mais longos, vai ter também episódios curtinhos. Esse aqui mesmo é um episódio curto. Ele é um episódio simplesmente para eu jogar essa ideia no mundo, superar o fato de que eu não entendo de iluminação, eu não entendo de set, e que tá tudo bem, eu só preciso tirar isso, eu preciso lançar isso. Então, a ideia aqui é que às vezes a gente tem essas conversas maiores, tenha comentários sobre alguma coisa que eu vi, que eu li ou eu vi, então um episódio curtinho ali, só para soltar minhas opiniões sobre o, sei lá, o Ultra Carne do César Bravo que eu tô lendo agora, termino de ler, vou lá, jogo a minha ideia, vou no cinema assistir alguma coisa, saio de lá, gravo alguma coisa rapidinha só para também dar a minha opinião, nada muito sério. Nem tudo vai ser profundo, também nem tudo acho que vai ser leve, eu acho que às vezes a gente vai entrar em uns temas um pouquinho mais pesados, mas faz parte da coisa. Eu também tenho muito interesse de eventualmente conseguir convidar pessoas para fazer um bate-papo, para trocar uma ideia, sejam eles escritores, pessoas envolvidas no cinema, ou até mesmo outros fãs, por que não? Trocar ideia de fã com fã para outros fãs ouvirem. Eu acho que isso seria muito legal e eu acho que esse é um caminho que eu gostaria de tomar. Acredito que hoje um episódio por mês é o que mais eu me propus a fazer. Então, um episódio mais concentradinho por mês e tentar fazer algumas pílulas ali ao longo do mês também, como eu falei, do que eu li, do que eu vejo. E tá tudo bem. Então, esse basicamente é o episódio 0, né? Ele é um episódio só para abrir a cova, ver quem entra, quem fica, quem passa, e tá tudo bem se esse podcast não te agradar, se você não tem interesse, tá tranquilo. Como eu disse, aqui é um lugar para eu dar vazão às minhas ideias. E eu agradeço quem puder acompanhar, mas se você não quiser, não tem problema. Não vou ficar ofendido de maneira alguma com isso. Se o terror, em qualquer forma, que ele apareça, já te acompanhou em algum momento da vida, talvez essa conversa que a gente está tendo faça sentido para você também. E, como eu disse, espero que vocês fiquem aqui pelo papo. E é isso. O Papo da Cova tá só começando. Obrigado por ouvir esse episódio e eu vejo vocês nos próximos.